também um bastidor de como é que era lidar com um cara desse diariamente. Ô, João, é muito interessante. Primeiro que tem histórias muito boas com ele, né? Às vezes eu fazia até duplinha de futevôlei com ele. E você pega muito dessa pessoa, mentalidade. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, o futebol de alto nível, ele não é saudável. Você vai ter dor todo dia, você vai ter que lidar com a dor todo dia. Vão ter dias que você vai levantar e você não quer treinar. Você não quer performar, porque você não está se sentindo bem, você não está à vontade. Mas mesmo assim você tem que ir lá e seguir. Teve uma época lá, o campeonato paralisa em janeiro, então nós tivemos uma pequena semana em janeiro, acabou chovendo bastante e prejudicou, nós chovendo e nevando bastante, isso acabou prejudicando o terreno onde a gente fazia as atividades, o campo. A gente foi para um campo alternativo, mas composto assim de terra, de areia. Você via que no final da carreira, depois ele já teve muitas lesões no joelho. Aí você olha, caramba, um frio desgraçado, menos 6, 7 graus. Aí você olha do lado, uma pessoa que já ganhou Copa do Mundo, que já jogou Champions League, Milan, Barcelona, Juventus, uma pessoa do teu lado treinando naquele campo de areia, na neve, e você fala, como é que eu não vou treinar? Como que eu não vou performar aqui? Então, essa mentalidade, esse esforço que você via que ele fazia, ele chegava nos treinamentos, cruzava de direita e de esquerda, a mesma coisa, as passagens da mentalidade, a passagem de mentalidade de um atleta top, o que ele sempre nos passava, assim, era algo assim engrandecedor, que eu olhava para a minha vida como um todo. Não importa o estágio ou a prateleira que você esteja, sempre dê o seu máximo e nunca se acomode. É algo que eu sempre trago comigo. Sem dúvida nenhuma, foi uma experiência assim, muito boa. Ele estava numa transição de carreira, de final de carreira para início de uma carreira de treinador. Então, ele sempre passava isso pra gente. Foi bem legal. Contava histórias de Ibrahimovic, aquela resenha da bola, né? Que ele costumava falar. E como é que era jogar com o Ibrahimovic? Não. Ibrahimovic que jogava comigo. Ele não era ninguém. Então, assim, são experiências e acho que é o que eu me sinto mais falta no futebol, além dos jogos, das partidas, é essa convivência com pessoas dentro do vestiário, essa resenha dentro do vestiário. As pessoas, às vezes, de culturas diferentes. Essa equipe que eu atuei na Suíça se escutava, assim, 7, 8 idiomas no mesmo vestiário. São pessoas de realidades diferentes e que você acaba aprendendo um pouco com cada uma delas. Tem contato com ele até hoje ou... Não tenho contato com ele até hoje. Mas gostaria de retomar, sem dúvida nenhuma. Porque com certeza vai ser uma experiência diferente, assim. E aí, de novo, eu vou bater nessa tecla, porque você era um jovem lidando com um cara que já tava em finalzaço de carreira, vai. Já não tava performando e já tava pensando até em virar treinador. Mas você acha que... Pô, ele ia lá, tudo bem, no campo de teatro, mas... E você falou uma coisa muito interessante, a paixão pelo jogo. Você acha que o negócio dele era a paixão pelo futebol, assim? Porque, vamos lá, financeiramente talvez ele não precisasse daquilo. Esportivamente talvez não fizesse tanta diferença assim. Você acha que ele continuava ali muito pela paixão pelo esporte? Pela vontade de ainda querer jogar bola? Eu acho que é só por isso. É só pela paixão, porque financeiramente não tinha justificativa. Pelo quanto ele já tinha ganho na carreira, ele falava pra gente, pô, eu ganhei de premiação da Copa do Mundo uma Ferrari, eu só uso ela quando eu pego a autoestrada. E pra você ver o nível. Então, são histórias, assim, muito legais. Eu acho que a única coisa que justificasse aquilo ali era corretamente essa transição de carreira e a paixão pelo esporte, sem dúvida nenhuma. Interessante isso, né? Porque, assim, é até um pouco... Assim, eu não alcanço muito esse raciocínio, ainda mais... Quando você estava falando que sentia muita dor, na sexta-feira a gente recebeu um fisioterapeuta do esporte aqui. E eu perguntei para ele qual a diferença da dor do dia a dia, essa dor mais residual que o cara sente, da dor de verdade. Não que essa dor seja de mentira, mas assim, da dor que o impossibilita de pisar no campo. Ele disse o limite vai de cada um. Exato. Tem cara que é mais... E é verdade mesmo, né? Sem dúvida Ele não mentiu nenhuma. para mim, não. Tem cara que vai mais com a dor, tem cara que vai menos. Depende de quanto a pessoa pode sustentar e aguentar. Tem pessoas que aguentam um pouco mais, até mais do que devia. Por exemplo, a gente tem exemplo aí do Rafael Nadal. Esse aí já jogou com costela fraturada. Tem uns exemplos desse de dor que ele suporta que é uma coisa assim de maluco. É sobre-humano, realmente. Não, porque eu pergunto isso até pelo teu lado, porque no final das contas, e eu gosto de entender isso, independente do nível e tudo mais, mas assim, a grande diferença, imagino eu, do cara
da primeiríssima prateleira pro cara que talvez não alcançou lá, é o limite que ele aguenta de dor, o limite que ele aguenta até o mental mesmo, assim, do cansaço mental, do esporte e tudo mais. Você acha que é muito por esse lado também? Porque, vou bater nessa tecla novamente, eu acho que futebol, todo mundo sabe jogar bem, uns um pouco melhor, outros um pouco pior, mas assim, o nível não é muito diferente. Até porque, ainda mais em time grande, quando você fala de jogou no Botafogo, jogou no Madureira, assim, times tradicionais, e jogou na Europa. Você consegue perceber isso também? Que o nível, de vez em quando, não muda tanto, que o que muda é o mental? Olha, às vezes, mentalmente, pode mudar de acordo com o nível de competições e das equipes, mas eu acho que tudo são as condições que o atleta é submetido, é tudo o entorno, né? Você pega clubes elite que disputam competições elite e não tem uma estrutura muito boa. O atleta que joga em clubes de elite, ele tende a se preocupar menos com o que ocorre fora do campo, pelas necessidades financeiras, enquanto que o atleta que disputa competições inferiores, assim, recebe menos, ele tende a se preocupar mais com as condições financeiras, com questões extracampos, do que o próprio atleta que disputa competições em alto nível. A diferença vai toda dessa de preocupação, as condições, o entorno, evidentemente, as estruturas fornecidas por um atleta de elite, de divisões superiores, assim, do futebol top, são melhores e facilitam, né, o rendimento do atleta do que as condições propiciadas por os atletas de divisões inferiores. Agora, sem dúvida nenhuma, há uma diferença técnica, isso aí a gente não pode descartar. Não é uma diferença, assim, técnica geral, mas é uma diferença média de atletas um pouco superior entre os atletas que estão embaixo ou não. Mas eu acredito muito que o entorno do atleta, tudo que eu falei, essas condições, você está jogando com atletas melhores, inclusive, a estrutura, quando você não precisa se preocupar com todo esse entorno, isso facilita muito para o atleta conseguir focar na carreira, na evolução técnica, evolução física e tática. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!